Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Embalado, podcast da Val Group, nessa temporada especial de 50 anos da Val Group. E os alimentos que estão na mesa de todo brasileiro todos os dias chegam até nós de alguma maneira, né? Mas antes de chegar à mesa, eles precisam ser embalados e essa embalagem precisa proteger o produto, garantir o prazo de validade, resistir ao transporte e chegar intacta ao consumidor final em qualquer canto de um país que é continental. Estamos falando do Brasil. Esse episódio fala sobre a responsabilidade de embalar aquilo que é essencial. A Val Group está presente nesse mercado por meio de 3 frentes complementares: os filmes técnicos que embalam diretamente os grãos e derivados, as embalagens para o varejo que chegam ao consumidor final e a unidade de compostos e master batches que atende de forma mais ampla diversos mercados. Para falar sobre isso, estão aqui com a gente o Eduardo Moreno, que é diretor comercial, o Valfner Leitão, que é diretor da Val Group, e o Murilo Grilo, engenheiro de vendas. E eu já começo com o Valfner. A gente sabe que a Val Group, Valfner, começou, né, tem a sua origem fabricando embalagens de plástico. Conta um pouco dessa história para a gente. Bom, como você falou, né, a gente está fazendo 50 anos do grupo, né? Então, os fundadores, né, principalmente o senhor Luigi, né, quando ele começou o negócio aqui no Brasil, era uma época muito difícil para se converter plástico, né? Então, não tinha resinas virgens para se fazer. Então, ele começou produzindo alguns sacos e, logicamente, as sacolas também, a partir de materiais reciclados, né, de embalagens recicladas, e ali que começou todo o negócio, né? E desse momento até hoje, né, quer dizer, nesses 50 anos, a empresa, ela deve ser a única empresa hoje que permaneceu nesse mercado, né, nesse tempo todo, produzindo esses materiais. E, logicamente, depois a gente expandiu um pouco mais o nosso portfólio. Mas falando de sacolas plásticas, né, então nós temos aí uma tradição muito grande, né, foi construído no que a gente chama do nosso grande patrimônio, né, que é a nossa reputação, né, através desses 50 anos, fazendo os negócios de uma forma muito focada nos nossos clientes, nas necessidades deles, né, e a gente pôde contribuir, né, com esse setor do varejo alimentar, né, que hoje corresponde a 10% do PIB, e a sacola foi um player muito importante nisso tudo, né? Porque não adianta você ter toda essa cadeia, toda a disposição dos materiais nas gôndolas, preços baratos, se Uhum, você não consegue transportar para casa. uhum. E hoje a sacola plástica é um dos produtos mais, uma das embalagens mais eficientes que existem, né? Porque ela carrega 1000 vezes o seu peso. Então, assim, e o impacto que ela gera, né, em termos de que a gente chama lá da análise de ciclo de vida, o impacto que ela gera é mínimo comparado em todas as alternativas que ela pode ter. Então, é um orgulho muito grande, né, eu como diretor dessa área, representar esse negócio desde tanto tempo, né? Tem alguma coisa que ficou como uma grande lição, um grande legado desses 50 anos, lá desde o começo, desde o de que começou a produzir as Ah, sacolas? tem bastante, porque assim, né, nós temos assim, a nossa cultura, ela é muito forte, né, é assim, o que os fundadores deixaram para a gente, né, ela está muito viva ainda, né, nos nossos princípios, da forma que a gente faz a gestão dos nossos negócios, mas principalmente no respeito que nós temos com os nossos clientes, né, então assim, né, é muito forte essa cultura, sabe, do respeito, do atendimento às especificações, de trabalhar sempre na legalidade, de uma maneira super, né, ética. Então, assim, isso na verdade, para a gente é um orgulho, né, para a gente manter tudo isso, né? Logicamente que todos nós aqui compartilhamos os mesmos valores, mas é fantástico isso. Eduardo, a Val Group tem uma unidade de filmes técnicos, né, que Sim. atende o mercado de alimentos aí há décadas. Uhum. Queria que você falasse um pouco dessa unidade, explicasse para o pessoal que está assistindo afinal, o que que ela faz, por que Uhum. que ela está se mantendo com tanto sucesso há tanto tempo. Bom, tá bem.
Da mesma forma, é um orgulho muito grande fazer parte dessa unidade, né, de filmes técnicos, que se iniciou no final dos anos 80 e início dos anos 90, eh, inicialmente muito focada eh, em polietilenos de baixa densidade, atendendo basicamente mercados de açúcar, farinha, né, eram esses os produtos inicialmente. Depois disso, ao passar do tempo, quando essa unidade se mudou para Itamonte, Minas Gerais, houve um investimento muito grande, né, tecnológico, principalmente em equipamentos, tanto de extrusão quanto de impressão, e houve um salto importante para que a gente pudesse migrar para atender mercados distintos, que não só mais farinha e açúcar, e diversificou bastante o portfólio de produto que a gente começou a fazer com estruturas mais técnicas, né, com materiais mais tecnológicos, com mais qualidade, com maior competitividade, o que nos permitiu crescer nesses mercados, né? Então, Você tocou num ponto interessante, né? Você falou do começo com farinha, açúcar e farinha. isso. Aparentemente, para quem é leigo, embalar açúcar, farinha, arroz, feijão, dá tudo no mesmo, mas não Sim. dá, né? Não, não. Qual que são as diferenças aí? Assim, mercados como açúcar e farinha, né, é basicamente impressão em polietileno de baixa densidade. Quando você vem para outros mercados, e aí falando também de arroz, principalmente, né, é um mercado que ele demanda materiais mais técnicos, porque tem algumas necessidades técnicas para esses produtos, né? Então, por exemplo, hoje o polietileno ele tem que resistir mecanicamente a queda de um saco de arroz. Imagina um consumidor que está na gôndola do supermercado, Uhum. que ao manusear um saco de arroz, por qualquer motivo, deixe cair no chão. Imagina o estrago no supermercado, né? Esse arroz se espalhando. Então, são características, né, mecânicas e propriedades que o filme também precisa trazer. Além disso, outra característica importante que esse mercado acaba demandando são características visuais. Então, o filme, diferente de um polietileno leitoso, né, que você não enxerga o produto, quando você vem para alguns mercados, como o arroz, o feijão, há uma necessidade que ah, as empresas demandam para a gente de ter um filme com bastante brilho, para chamar atenção também na gôndola e poder se enxergar o produto internamente. Então, a embalagem tem o seu papel principal, né, de garantir a integridade do produto, mas ela também é uma ferramenta de venda para as marcas e também uma ferramenta de segurança para garantir que o produto mantenha a sua integridade desde a hora do invase até o transporte para chegar no supermercado e depois também na gôndola e no manuseio do consumidor. Murilo, logo no começo eu falei de Master Batch. Muita gente que está em casa não sabe o que é o Master Batch, mas ele está Sim, presente em muitos compostos aí de sim. plástico. Explica o que é isso, por O favor. Master Batch hoje ele está presente na maioria das embalagens. Hoje, acho que posso dizer 90, 99% das embalagens é necessário algo a mais do que somente as resinas. E para tentar trazer uma definição simples, o master ou composto, ele é uma mistura de substâncias. Então você vai ter uma base com uma resina polimérica, que a gente chama de veículo, misturado com algum outro tipo de material inorgânico, um pó, um pigmento, uma molécula orgânica. E ele se faz necessário que seria muito difícil você adicionar esses materiais, essas substâncias, num processo de extrusão de filme, por exemplo, como os colegas estavam comentando, num processo de injeção. As máquinas e os equipamentos de transformação, as extrusoras, as injetoras, elas são projetadas para trabalhar com resina. E quando você precisa adicionar um material a mais, um algo a mais, a gente tem esse processo intermediário, que é a fabricação do composto e do master batch. Eu facilito para que os transformadores, né, os produtores de embalagem, os transformadores, eles consigam adicionar elementos necessários ali na produção daquela embalagem. Como os colegas comentaram, hoje tem muita tecnologia envolvida na produção de embalagens. Por vezes você precisa trabalhar com uma resina
de difícil processamento, por exemplo, e para isso você precisa de um aditivo, um auxiliar de processo que facilite. Então você vai ter as propriedades mecânicas adequadas para aquela embalagem, mas você vai ter o ganho de produção naquela embalagem também, de fabricação. Você consegue dar um exemplo assim que as pessoas consigam perceber no dia a dia, ou isso é muito realmente do produto ali, Sim. que é só nas etapas de fabricação, que realmente isso é perceptível? Falando hoje de um produto que é um dos carros-chefes nossos da unidade, o Master Branco, por exemplo, o Eduardo comentou das embalagens, né, de açúcar, por exemplo. Uhum. Então você vai ter um produto na gôndola hoje, uma embalagem leitosa branca, e a gente precisa ter todo um cuidado na fabricação, na seleção das matérias-primas, porque se eu tiver um pigmento branco de baixa qualidade selecionado, por exemplo, na aplicação, eu vou ter aquela embalagem exposta por meses no supermercado. E se ela vier a amarelar, por exemplo, ela traz um aspecto de envelhecida, e aí o consumidor não vai se interessar por ela. E a gente tem aí inúmeros exemplos de aplicação de massa e composto, mas não tanto para o consumidor final, muito mais para os colegas usuários, né, e fábricas de transformação. Então, usando mais uma vez o exemplo aí das embalagens de pó, o plástico tem dificuldade de conduzir energia elétrica, então você precisa de um antiestático para dissipar a carga elétrica. Então, Sim. quando você está fazendo o invase de um pó, se aquele pó ficar grudado na embalagem, você tem dificuldade de selar aquela embalagem. Aí, por vezes, você pode romper ela. Então, na fabricação da embalagem, você utiliza de um aditivo antiestático para evitar com que essa embalagem ela absorva a carga estática, ela dissipe a carga estática. Então, seriam dois exemplos, um mais para o consumidor final e um para outra indústria. Para a indústria, exatamente. E é cada detalhezinho assim que realmente a gente, quando a gente vai no mercado e compra ali um pacotinho de arroz, um pacote de feijão, um pacote de açúcar, a gente realmente não Não tem para noção sim. da tecnologia que existe aí por trás. E isso tem muito a ver com a pergunta que eu vou te fazer, Walfener, que é a unidade de embalagens da Val Group é a única que é B2C, quer dizer, é da empresa para o consumidor. O consumidor tem o contato direto com o produto mesmo de vocês. Isso aumenta a responsabilidade, né? Ah, sim. A gente trata, inclusive, que a gente chama de família de produto, né? Aqui a gente está falando dos sacos para lixo, né? É um produto extremamente importante, né? Até para assim, para a população, questões sanitárias, né? Então, é um produto, logicamente, aí que nós temos que trabalhar muito forte na marca, né? Uhum. Na consolidação da marca, porque, como você falou, isso vai para a gôndola e o nosso consumidor lá, o B2C, né? O nosso consumidor que vai fazer a escolha. Então, os outros materiais que as outras famílias, né, como a gente comentou no começo, as sacolas plásticas, ela já é a que a gente trata como uso e consumo, né? Então, ela não é revendida. Agora, os sacos para lixo, sim. Então, existe toda uma estratégia de inteligência de mercado, de posicionamento de marca, logística, né, que ela é bastante diferenciada, né, comparado aos nossos outras famílias, né? E frutas, legumes e verduras? Ah, sim. Fala sobre um pouco sobre os Então, desafios de produzir embalagens para esse setor. exato. Aí a gente já está entrando nas embalagens primárias para alimentos, né? Então, nós fabricamos também essas embalagens que ficam, né, ao lado das gôndolas, né, de frutas, legumes e verduras, que a gente chama os FLVs, né? E essas embalagens, ela entram em contato com o alimento. Então, a embalagem primária é isso, né? E para ela entrar em contato com o alimento, ela tem que ter assim uma série de regulamentações, né? Não é qualquer tipo de embalagem que pode entrar em contato com o alimento. Mas aí você pode dizer, poxa, mas ali a gente vai ter um tomate que não está limpo. Mas a embalagem, o que ela não pode fazer é piorar a situação do alimento, né? Então ela tem que chegar no ponto de venda, né, onde vai ser utilizada essa embalagem, da maneira mais estéril possível. E o processo de extrusão, até como já foi comentado aqui, o processo de extrusão em si, ele já é um processo que já faz uma certa asepsia, né, no nosso material, porque um processo de extrusão trabalha em 200 graus, né? Então, vamos dizer, as bactérias patológicas aí, elas morrem a 150 graus. Então, automaticamente, né, essas embalagens já são assépticas, né?
E principalmente a parte que toca o alimento, né? Que é a parte interna dela, né? Então, assim, existe todo um cuidado, né? As boas práticas, como a gente chama, para que você possa produzir uma embalagem primária para alimentos. Para fruta, verdura, legumes, isso tem alguma característica especial além dessa que você está falando? Ela precisa ser totalmente transparente, ter uma espessura especial? Sim, Tem tem. características assim? Tem várias características muito importantes aí. Aham. Você fez uma excelente pergunta. Porque assim, você imagina, por exemplo, nós temos essa embalagem, ela tem muito problema, por exemplo, com aquele cabinho da laranja, né? Então, o que que acontece? Quando você está condicionando as laranjas, Sei do que você está falando. exato, o que que acontece com as embalagens comuns, né? Então, assim, quando você tem uma perfuração na parede, né, da embalagem, como a gente chama, esse furo ele propaga, né? E via de regra, o que que acontece? Cai tudo, Cai tudo, né? Então ele corre, o que a gente chama de formação em arco, ela quebra, ela cai toda no chão. E aí você tem uma quebra grande no supermercado. E o que que nós fazemos? Nós utilizamos equipamentos de altíssima tecnologia, onde nós temos uma condição onde que quando você tem ali a perfuração, o rasgo não propaga. Hum. Então ele é perfurado, mas ele não propaga. É uma tecnologia de extrusão, de multicamadas, aí a gente teria que entrar num assunto muito técnico, mas é uma embalagem diferenciada. E hoje a Val Group investe nesse tipo de tecnologia. Então já sei que quando comprar ali a laranja, a tangerina, se só fizer o furinho e não rasgar a sacola, É nosso. é Valgroup. Eduardo, a Valgroup atende esse mercado de alimentos de forma direta, né? Com filmes aí que, como a gente está falando, vão para o consumidor, para a embalagem final, mas também atende de alguma forma indireta? Também, a gente tem dentro da nossa unidade, hoje a gente produz filmes técnicos também, para que são vendidos para empresas convertedoras de embalagens também, que assim como nós produz embalagem final que vai em contato com o alimento para atender outros mercados, como, por exemplo, filmes para café, para atomatados. Então são mercados que indiretamente a gente atende, né, com os nossos filmes técnicos, só que através de outros convertedores que produzem essas embalagens que são vendidas para as marcas poderem vazar os produtos que são conhecidos aí no mercado de diferentes aplicações. Isso significa o quê? Que esse filme, por exemplo, ele vai sem a marca da empresa? Exato, é Que um filme. característica que ele vai Você para? imagina que falando de uma forma Uhum. simplificada, hoje a embalagem ela é como se fosse um sanduíche de várias camadas de filmes. Então a gente é como se estivesse fornecendo a, a parte do meio desse sanduíche, que através deste filme técnico ele carrega propriedades, né, propriedades de barreira, e aí barreiras oxigênio, a umidade, que são necessários, né, para garantir a integridade do produto, que posteriormente são laminados com outros substratos dentro desses convertedores e impresso com a marca dos clientes que cada empresa atende. Então, essa é a aplicação. Gostei da história do sanduíche, Acho que fica mais várias fácil de camadas, e visualizar. ficou facinho de entender. Murilo, a unidade de master também atende outras empresas de uma forma assim indireta, que nem o Renato estava explicando, o Eduardo estava explicando para a gente? Sim, bom, esse projeto da nossa unidade de composta e master nasceu por volta do final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Foi através de uma visita do Sr. Luigi na Europa, onde ele identificou a utilização do composto de carbonato nas sacolas tipo camiseta. E aí, vindo para o Brasil, ele trouxe essa ideia. E matéria-prima, eu acho que hoje é talvez o principal custo, né, na fabricação de uma embalagem. E ali ele viu uma oportunidade de utilizar um produto diferente e que fosse trazer competitividade para o negócio. E aí, um algo a mais a isso foi essa verticalização. Então, ao invés de comprar uma matéria-prima, passou-se a produzir essa matéria-prima. Então, a gente começou a produzir para um consumo interno, e aí, com o aperfeiçoamento, o amadurecimento dos produtos, a gente levou essas soluções para o mercado. Ali por volta de 2015, mais ou menos, foi quando a gente transformou uma unidade que era verticalizada para atender a Val Group em uma unidade de negócio. Então, a gente levou as soluções para o mercado.
E com o conhecimento, foi algo natural, foi acontecendo da gente não atender somente a linha de embalagens, a gente difundir isso para outros mercados também. E o que diferencia um Master Batch da Val Group de outros fornecedores? Certo. São alguns fatores, mas se eu precisasse elencar alguns, eu diria que o Walfner comentou, né? Tecnologia, a gente tem hoje equipamentos, a Val Group investiu bastante em tecnologia ao longo dos últimos anos, tecnologia, automação, então permite hoje que a gente faça produtos com bastante qualidade e com produtividade. Matérias-primas, a gente hoje, pela representatividade da Val Group, a gente tem parcerias com fornecedores estratégicos na compra de matéria-prima e acesso à matéria-prima ao redor do mundo, né? Mas o principal, eu diria que foi o DNA que foi desenvolvido ao longo dos anos, que como foi uma unidade que nasceu para atender outra unidade interna, a gente sempre teve muito essa aproximação com o cliente, buscar entender as necessidades, o que ele precisava. Então, esse foco no cliente, eu acho que é algo que faz com que os nossos produtos sejam bem diferentes, com que eles façam a diferença no mercado. Eu diria que esses 3 são os principais. Eduardo, voltando a falar aí das embalagens para os alimentos básicos, o que hoje existe de demanda em termos ali do próprio consumidor, né? Mudou muito, o que os consumidores estão buscando hoje que antes não buscavam? Acho que um ponto que está bastante atual, né, é a questão da sustentabilidade, né? Então as indústrias têm cada vez mais as marcas buscando alternativas, né, para entregar os pactos que foram firmados, né, atender as legislações. E aí nesse quesito eu acho que o filme, né, de polietileno ele tem uma vantagem competitiva porque ele é altamente reciclável, né? Quando ele aplicado em estruturas monomateriais, né? Então, eu acho que é esse olhar um pouco que atualmente se traz para a sustentabilidade, né? Não só das marcas, mas como do consumidor. Hoje, esse tipo de embalagem ela já consegue te entregar essa sustentabilidade que se busca e que eu acho que antigamente não era tão mencionada e relevante naquele momento. Quando você fala de sustentabilidade, você está falando do material em si, você está falando da possibilidade de reciclagem? Exatamente, do nosso produto poder, né, ser reciclado, porque ele, quando você tem hoje uma estrutura, né, como eu te comentei, o sanduíche, se esse sanduíche for 100% de polietileno, ele é 100% reciclado. Uhum. Né? Então, que é a embalagem monomaterial. Que é a embalagem monomaterial. Então, existe uma busca, assim, das marcas de cada vez mais trazer condições de ter soluções em embalagens monomateriais, né, ou derivados do mesmo material para que ela possa ser altamente reciclada. Walfner, me fala um pouco também das embalagens a vácuo, saco a vácuo. Como que é isso? Então, essa embalagem é uma embalagem que tem propriedades, né, que a gente falou de filmes barreira, né? Então, assim, ela tem uma função de preservar, assim, de dar uma vida maior para o produto. Tá certo que ela está ali num ambiente refrigerado, isso já é propício para você alongar a vida do produto, mas essa característica, né, da barreira que a gente fala, né, como o Eduardo falou, né, para evitar a penetração de oxigênio ou qualquer outro tipo de umidade, para não aumentar, acelerar, né, assim, a decomposição do material, né, que as bactérias elas comecem a funcionar e comecem a deteriorar a qualidade do material. Então, existe na verdade, um desenvolvimento desse material em função daquilo que ele vai embalar e da barreira que ele precisa ter. Né? Então, logicamente que a gente precisa, assim, de maneira geral, para a gente ter um material que tem, assim, que a gente chama de seja shelf stable, né? Que a gente fala, fica na prateleira por tempo definitivo. Né? Teremos que ter ali 4 condições. A embalagem teria que estar séptica, isso nós temos. O ambiente de invase tem que estar séptico, né? O produto tem que estar séptico. E o quarto, que ela tem que ter uma barreira para depois ela não contaminar o produto. Então, e nós temos isso, né, na verdade, para essa embalagem, só que, lógico, como o material, via de regra, né, os alimentos, eles não são tratados, não são assépticos na sua totalidade, então a gente trabalha com a barreira. Eduardo, os filmes técnicos, né, usados para embalar
alimento, eles servem para embalar outros produtos que não são alimentos também? Sim, acho que essa é uma parte interessante porque grande parte do nosso portfólio é material para. São filmes que vão para o mercado alimentício, né? Mas também existem mercados bem distintos que a gente acaba atendendo com estes filmes. Então, hoje, por exemplo, a gente atende mercado de higiênicos, então todos aqueles fardos que a gente vê na gôndola dos papéis higiênicos é um filme de polietileno que nós atendemos. Existe uma aplicação que a gente chama de stretch hood, que ele é um filme que ele é atendido para mercado de linha branca, então geladeira, fogão, é um filme tubular que encapa, né, a geladeira, então quando você compra aqui você vê aquele filme bastante resistente para proteger, então aquilo é um stretch hood. Rótulos de bebidas diversos também, né, das garrafas PET. Então, são outras aplicações que não só diretamente o mercado de bebidas, mas que são aplicações distintas que a gente consegue atender com esses filmes técnicos. O mesmo material ou fazendo algumas adaptações? Não, são estruturas e filmes distintos com as suas propriedades e características específicas para cada aplicação, mas não deixa de ser um filme técnico produzido pela nossa unidade de filmes técnicos. Entendi. Gente, o papo tá bom, mas chegamos ao fim. Muito obrigado. Tenho certeza que quem assistiu agora está entendendo bastante mais sobre as embalagens para os alimentos, né? Aquilo que a gente encontra ali na gôndola do supermercado. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Pela oportunidade. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Você viu aí que do pacote de arroz que está na sua despensa até a sacola que você usou no supermercado, a Val Group está presente no básico que sustenta o Brasil de um jeito que a maioria das pessoas acaba nem percebendo. E é exatamente aí que está a grandeza desse trabalho. Garantir que o essencial chegue íntegro, seguro e com qualidade para todo brasileiro em qualquer canto do país. No próximo episódio do Papo Embalado, a gente continua no mercado de alimentos, saímos do arroz e do feijão e entramos no universo dos snacks, dos biscoitos, do café e da impressão digital. Tradição e inovação dentro do mesmo mercado. Acompanhe aqui com a gente o Papo Embalado nas redes sociais da Val Group, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum episódio dessa temporada especial de 50 anos da Val Group. Tá feito o convite, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.